Olá, investidores e investidoras. A semana passada foi marcada por uma intensa volatilidade nos mercados financeiros, impulsionada pelas tarifas comerciais impostas pelo governo Trump à China. Inicialmente, os principais índices acionários sofreram quedas significativas, refletindo a cautela generalizada entre os investidores. O anúncio de uma trégua de 90 dias nas tarifas proporcionou um alívio momentâneo, resultando em uma recuperação parcial dos mercados. Enquanto isso, o Bitcoin demonstrou uma notável resiliência, apresentando valorização em meio à turbulência. Essa performance sugere um crescente interesse por ativos alternativos como refúgio em tempos de incerteza econômica, atraindo a atenção de investidores em busca de diversificação e proteção contra a volatilidade. Larry Fink, CEO da BlackRock, lança um alerta preocupante. A maioria dos líderes empresariais acredita que os Estados Unidos já estão em recessão. Fink aponta o setor aéreo como um indicador precoce dessa desaceleração e critica as políticas tarifárias de Trump, que podem dificultar a atuação do Federal Reserve no controle da inflação. A crítica de Fink ressalta os riscos de novas tarifas sobre produtos chineses, que podem impactar negativamente os mercados financeiros e a economia global. A combinação de inflação crescente e queda nos preços do petróleo e nos rendimentos de títulos do governo intensifica o temor de uma recessão mais ampla, exigindo atenção redobrada dos investidores. Uma pesquisa da Reuters revela que 73% dos americanos esperam um aumento nos preços de bens de consumo devido às tarifas de Trump. A maioria se opõe às novas tarifas, inclusive uma parcela significativa de republicanos, demonstrando uma crescente preocupação com o impacto das políticas comerciais no poder de compra. Essa percepção generalizada de aumento de preços pode levar a uma redução no consumo e, consequentemente, a um impacto negativo no crescimento econômico. A pesquisa também indica que muitos americanos acreditam que os parceiros comerciais de Trump se aproveitam dos Estados Unidos, refletindo um debate complexo sobre as relações comerciais internacionais. Trump reduziu temporariamente as tarifas para 10% para a maioria dos países, mas intensificou a pressão sobre a China, elevando as taxas para 145%. Em resposta, a China anunciou retaliações com uma taxa de 84% sobre produtos dos Estados Unidos, sinalizando uma escalada na guerra comercial global. A União Europeia também considera medidas retaliatórias, ampliando o risco de uma desaceleração no comércio internacional e de uma fragmentação das cadeias globais de suprimentos. Essa escalada de tensões comerciais aumenta a incerteza nos mercados financeiros e exige uma análise cuidadosa dos riscos e oportunidades. O Bitcoin saltou 4% após a divulgação de dados do Índice de Preços ao Produtor, PPI, que alimentaram o otimismo nos mercados. A queda do PPI sugere que o Federal Reserve, Fed, pode retomar o ciclo de cortes de juros antes do esperado, impulsionando o preço da criptomoeda. No entanto, especialistas alertam que os dados refletem condições passadas e que o mercado está sujeito a outras influências, como novas tarifas e tensões geopolíticas. A resiliência do Bitcoin em meio à turbulência reforça seu papel como um ativo alternativo, mas exige cautela e uma análise aprofundada dos riscos e oportunidades. As tarifas funcionam como um imposto de vendas, aumentando os preços para os consumidores americanos e pressionando a inflação. Estima-se que o PIB dos Estados Unidos pode cair até 0,5%, enquanto Canadá e México podem enfrentar reduções ainda maiores. Consumidores americanos podem pagar entre 120 bilhões de dólares e 225 bilhões de dólares extras por ano, devido ao aumento nos custos de bens importados. A retaliação de parceiros comerciais como a China, com tarifas próprias, afeta produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos, intensificando o impacto negativo na economia. O ambiente econômico americano está sob pressão, com investidores e apoiadores de Trump solicitando mudanças em sua equipe econômica. As críticas se concentram no plano tarifário, apontado como responsável por gerar instabilidade nos mercados e incerteza entre os consumidores. A queda na confiança do consumidor e os desafios na reestruturação da cadeia de suprimentos aumentam a pressão sobre o Federal Reserve para reduzir as taxas de juros.
A divisão nas expectativas do mercado reflete a complexidade do cenário econômico e a necessidade de uma análise cuidadosa dos dados e das políticas. O mercado financeiro dos Estados Unidos enfrenta uma semana crítica, com os investidores atentos às decisões políticas e aos dados econômicos que moldarão as expectativas futuras. A combinação de políticas fiscais controversas e indicadores econômicos frágeis aumenta a probabilidade de ajustes na política monetária. A volatilidade deve permanecer elevada, exigindo cautela e atenção estratégica dos investidores. É fundamental acompanhar de perto os desenvolvimentos do mercado, analisar os riscos e oportunidades e ajustar as estratégias de investimento de acordo com o cenário em constante mudança. Não perca tempo. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas notícias e tendências. E, o mais importante, consulte um especialista financeiro para tomar decisões de investimento informadas e proteger seu patrimônio em tempos de incerteza. E lembre-se, todo mundo precisa de cripto.